Vamos colocar-nos em pé para lermos as Escrituras Sagradas. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 a 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para fora, para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Podeis assentar-vos. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Peço ao reverendo Naor Garcia que nos guie nesta oração. Bendito Deus e nosso Pai, obrigado pelo privilégio, pela bênção de podermos estar na Tua casa, estarmos em comunhão contigo pela mediação única do Senhor Jesus. E agora que lemos a Tua palavra, pedimos que Tu prepares os nossos corações para receber o recado que Tu tens para cada um que aqui entrou nesta noite. Pedindo a Tua bênção para o Teu servo, que aquilo que Ele preparou, Senhor Deus, possa ser usado por Ti, e que a Tua palavra chegue ao coração da Tua igreja, e possa fazer bem. Dá-nos, ó Deus, esta graça, porque em Ti esperamos nesta hora, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, o tema dessa noite é: ao invés de suicídio, salvação e batismo. O texto que nós lemos fala de um drama no cárcere, quando Paulo e Silas estavam presos, seus pés estavam acorrentados. À meia-noite eles estavam orando e cantando, e nós levantamos aqui algumas questões de uma noite escura no cárcere. Na verdade, era um lugar inadequado, insalubre, uma hora difícil, meia-noite, e também a situação daqueles servos de Deus que haviam sido açoitados e ali trancafiados. Na verdade, nós queremos pensar por que algumas situações trazem a determinadas pessoas um momento de exultação, de gozo espiritual, e a outros um momento de desespero, e esse fato poderia acabar numa tragédia. Entretanto, acabou de uma forma gloriosa. Houve salvação e também houve batismo como uma obediência a uma ordenança bíblica. O batismo ele foi instituído quando Jesus Cristo disse que se devia ensinar e batizar, fazer discípulos ensinando-os e batizando-os. O batismo de João era um batismo preparatório, mas a ordenança começa quando Jesus disse que se prega o evangelho e que as pessoas que crescem deveriam ser batizadas.
Meus irmãos, o que torna realmente uma pessoa livre, como no caso desses homens que, embora cerceados na sua liberdade, eles mostravam realmente uma liberdade espiritual, porque tudo lhes poderia ser tirado, menos a comunhão com Deus nas circunstâncias mais adversas. Então, nesse momento de escuridão, de trevas, algumas razões poderiam fazê-los deprimidos. Eles tinham obedecido ao mandado de Deus. O apóstolo São Paulo, antes de ir para essa região de Filipos, nós vemos que ele teve uma visão de um homem macedônio. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava exatamente sob a vontade de Deus, sob a direção de Deus, e ele não foi desobediente a essa visão, dirigindo-se então para esse local. E, apesar disso, ele poderia, quem sabe, questionar: se eu estou realmente cumprindo essa visão, esse mandado de Deus, por que realmente me acontece esse fato? Além de ser açoitado, ser preso, mas isso não mexeu realmente com o seu íntimo. Ele estava, mesmo nessas circunstâncias diversas, consciente de que Deus estava dirigindo a sua vida. Nós sabemos que, às vezes, as pessoas têm uma consciência de que não estão na vontade de Deus. É o caso de Jonas, cujo nome quer dizer pomba, o profeta Jonas, que chegou a colocar a mão no bolso, comprar uma passagem para tomar uma direção oposta àquela que Deus o enviara. E quando passou aquela circunstância aflitiva, que ele, reconhecendo a sua culpa, é lançado ao mar, nós o vemos depois, do lado oriental, aquele vento que estava trazendo um certo conforto, uma boboreira, uma enramada que protegia a sua cabeça, mas mesmo assim ele estava mal-humorado. E geralmente, quando vem algumas circunstâncias, não precisam ser tão adversas, nós ficamos mal-humorados. E bastou que Deus mandasse um vermezinho da terra para picar aquela boboreira, que havia crescido tão rapidamente e morrera tão rapidamente, para que ele externasse toda seu descontentamento. O apóstolo São Paulo, como dissemos, desde o dia que ele se encontrou com Cristo, na estrada de Damasco, ele aprendeu a viver contente em todas e quaisquer situações. E nessa situação também ele estava, apesar de tanto sofrimento, ele estava exultante em Deus, ele estava orando, ele estava cantando e estava procurando também atingir os outros prisioneiros que os escutavam atentamente. Além de estar na vontade de Deus, já havia sido muito frutífera a sua passagem nessa região. Ali havia uma pessoa da classe mais elevada, Lídia, que se convertera, uma comerciante, vendedora de púrpura. Havia também uma moça, que vamos dizer que era de uma classe mais... era uma escrava, de senhores que aproveitavam da sua possessão demoníaca para fazer adivinhação, dava grandes lucros aos seus senhores. Essa moça foi liberta, e aqui agora nós vemos que está por acontecer a conversão de alguém que era um funcionário civil do governo romano, um carcereiro. Aqui nós vemos as três classes sociais, aqui, vamos dizer assim, representadas, e a maneira como essa igreja ela cresce, se desenvolve, se tornando uma das melhores igrejas que nós temos notícia. Eu espero também que a nossa igreja possa ter conversões verdadeiras, que chegue inclusive ao batismo, a um compromisso, e possa ser uma igreja também como foi a igreja de Filipos. Ele estava pregando e estava sensível às necessidades humanas, né? E às vezes nós pensamos, mas se eu estou realmente procurando ser sensível à situação do meu próximo, às dificuldades, se eu julgo que eu estou debaixo da orientação de Deus, se eu estou levando o Evangelho a pessoas necessitadas, e por que realmente existem algumas coisas que acontecem
Alguns optam por reclamar. Nem sempre o povo de Deus tem aprendido a cantar. Quando o povo estava na Babilônia, o povo optou por chorar. Saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entrai, entoai alguns dos cânticos de Sião. Eles não estavam sendo capazes de entoar um daqueles cânticos de Sião. Meus irmãos, eu creio que todos os senhores sabem, eu sei, por exemplo, o que me faz sorrir, o que me faz chorar e o que me faz cantar. E às vezes o choro pode ser um choro, às vezes, de um sentimentalismo banal. As pessoas às vezes choram por egoísmo, porque às vezes estão presas a algum pecado e quando encontram circunstâncias elas chegam a chorar, mas não choram aquele choro verdadeiro, aquele quebrantamento. E sabemos realmente muitas vezes o que nos faz sorrir. Há pessoas que sorriem maldosamente, maliciosamente, e sabemos o que nos faz cantar. E no caso do apóstolo São Paulo, diferentemente do povo que não podia cantar em terras estranhas, eles, em circunstâncias as mais diversas possíveis, eles poderiam cantar e ele poderia entoar hinos de louvor ao nosso Deus. O que faz realmente uma alma liberta, e o que torna uma alma em desespero? Ali naquele cárcere escuro, alguém foi tomado de desespero, no caso, o carcereiro, chamado carcereiro de Filipos. Ele se torna um suicida em potencial. Ele se via realmente como um fracasso, porque ele falhara na sua função de garantidor. Existem certas funções que nos são realmente atribuídas, que devemos zelar. Por exemplo, se eu estou vendo aí um banco assaltado, eu, como civil, não tenho nenhuma obrigação, não sou garantidor, mas alguém responsável, alguém que tem um munus, alguém que está imbuído de poder, investido de autoridade, um policial, ele é um garantidor. E nesse caso, ele tinha que garantir a permanência daqueles prisioneiros. Inclusive, a lei era que, se eles fugissem, a penalidade que seria do prisioneiro poderia ser aplicada a ele. Então, ele falou: irremediavelmente, eu vou morrer. E chegou a sacar da espada para tirar a própria vida. É difícil quando a pessoa fracassa. Nós estamos vendo agora um líder político, porque foi pego nessa situação. Se não fosse, as coisas continuariam da mesma forma. E há muito mais casos em muitas coisas. E estava vendo a filha desse político exercendo seu direito de resposta ao caso de alguém que pergunta como é que está a família dele nessa situação, né? E nós vemos que a família às vezes entende, aceita, né? Mas esse homem, ele estava numa situação aqui, o carcereiro, de desespero perante sua própria família, perante seus superiores, e ele ia morrer de qualquer maneira. O suicídio tem sido uma epidemia. Eu já estive em alguns lugares que pessoas se suicidaram. Aliás, creio que a aula da escola dominical hoje foi sobre não matarás, né? O aborto, o genocídio, né? O infanticídio. Tem muitas formas de matar. Esse mandamento tem sido quebrado reiteradamente, não só nos países em convulsões, onde existe revolução, onde existe guerra, mas o nosso país morre mais gente, por incrível que pareça. É que tudo aquilo que é comum não é normal. Nós estamos achando que é normal o que está acontecendo. Não, morre muito mais gente no nosso país que em muitas guerras, principalmente por causa de trânsito, da irresponsabilidade, do alcoolismo, que nós vemos agora campeando até os meios evangélicos, né? E todas essas situações que nós estamos vendo. E eu
não julgo a ninguém, eu creio que não devemos julgar a quem quer que seja, isso não nos é atribuído, mas eu creio que o suicida tem mais medo do amanhã do que a situação, às vezes, que está presente. Ele fica pensando realmente o dia seguinte, como será, não é? E esse homem, então, estava numa situação, e é uma situação difícil por causa, principalmente, das pessoas que são amadas, a família. Porque se alguém morre, é muito triste, como morreu uma criança nesses dias, morre alguém de acidente, morre alguém de uma doença, mas a morte por suicídio é uma coisa, é a pessoa buscar uma solução permanente para algo temporário. O ideal é que possamos tirar a pessoa daquela crise, daquele momento, para que ela busque uma saída. E esse homem encontrou realmente no apóstolo Paulo, seu companheiro Silas, homens de Deus, que estavam querendo abrir a porta para aquele que fechou a porta sobre eles. O apóstolo Paulo não era um homem vingativo. O evangelho tem que ser pregado a todos. E também o contraste que nós devemos encontrar entre o destruidor e o bom pastor. Jesus disse que ele veio para, Satanás vem para roubar, para matar e para destruir. Disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Não somente uma vida biológica, mas ter uma vida que satisfaz, uma vida plena de sentido. E esse carcereiro não tinha realmente essa vida. Alguns pensam que tem, mas na verdade estão completamente equivocados. O que faz realmente agora uma pessoa livre, uma pessoa que é liberta, como no caso desse carcereiro? O que ele faz? Nós encontramos aqui o versículo que diz: disseram a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A pessoa que realmente é uma pessoa liberta, como o caso do apóstolo São Paulo, a respeito do qual nós falamos da sua conversão no domingo próximo passado, primeiramente, ele tem uma preocupação com o seu semelhante. Ele disse, não te faças mal nenhum, não te faças mal. Essa preocupação com o próximo. Porque a pessoa que é salva, ela não pode preocupar-se consigo mesmo apenas. Há pessoas que nós vamos conversar, ele só sabe falar da sua família, das suas coisas, é sempre o pronome possessivo. Ele não tem uma palavra de carinho, de intercessão, de preocupação com o seu semelhante. Então, naquela situação, o apóstolo Paulo falou para ele, não te faças mal. A preocupação com ele. Esse termo de preocupação é uma parábola que é das mais significativas. Eu digo que ela é uma luz a ferir a nossa consciência, principalmente daqueles que se julgam religiosos. Quando Jesus fala do homem que caiu à beira do caminho por salteadores, ferido por salteadores. E passaram ali religiosos, não tiveram nenhuma preocupação, talvez estivessem atrasados, outros motivos, e passou ali um samaritano. E esse samaritano, ele não estava preocupado se a pessoa que estava ali caída era um judeu, se era de qualquer etnia, era um ser humano que estava caído à beira do caminho. E ele fez tudo o possível, e fez até de uma forma arriscada, porque da mesma forma que o samaritano, que esse homem que caiu à beira do caminho, ele poderia também ter sido assaltado, porque era uma estrada tortuosa, perigosa, visitada por ladrões, e às vezes até para fazer o bem é difícil hoje, mas é um desafio. Há pouco tempo, na cidade de Ribeirão Preto, uma assistente social, trabalhando com um casal, os casais infelizmente têm muitos problemas, e ela trabalhando com esse casal, que aliás, além dos problemas, tinha também muitas dificuldades, problemas conjugais financeiras,
Ficou feliz na hora que o casal, sabendo que ela era membro de uma igreja evangélica, compareceu, e ela, mais do que depressa, após o culto, foi levá-los para casa. Ela deu uma carona, como se diz, e acabou sendo morta, né? Todo mundo acompanhou esse relato aí pela televisão. E, na verdade, às vezes fazer o bem, se nós não tivermos cautela, nós podemos correr risco, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Mas o bom samaritano, ele se arriscou, e ele fez, tá? E fez além do necessário, porque ele curou, prestou os primeiros socorros, e ainda deixou dinheiro e disse: se tiver alguma coisa para pagar, eu pagarei quando voltar. O apóstolo São Paulo foi um homem que ajudou muito as pessoas em todos os sentidos. Aqui ele livrou uma pessoa de um suicídio. Nós vemos do naufrágio. Se a gente for ler com atenção como que uma pessoa obediente a Deus, que se coloca em situação difícil, como ele é útil para a causa. Ele falou: não faças nada você. Teve uma preocupação com ele. Por quê? Porque, na verdade, quando existe uma situação dessa, as pessoas aproveitam. As portas estavam abertas, tinha havido um terremoto, as prisões se soltaram, e às vezes diz que a ocasião faz o ladrão, né? Tivemos aqui uma enchente em São Carlos também, recente aí, e fiquei sabendo de uma das lojas que as pessoas aproveitaram para furtar, né? No meio de tanta desgraça, de perdas, alguns nem vão poder se reerguer, porque haviam já estocado para as compras de final de ano, mas as pessoas se aproveitaram. Às vezes a pessoa vai para um cargo político, e nós tínhamos a ilusão de que se enchêssemos aquele congresso de evangélico, que o Brasil seria diferente. Pura ilusão, meus irmãos, não é? Nesse caso, nós vemos aqui que Paulo diz que ninguém se aproveitou da ocasião para fugir. Falou: ninguém fugiu, nós estamos todos aqui. As portas estão abertas, mas ninguém fugiu, estamos todos aqui. Não te faças mal. Isso é consistência. É isso que se exige do cristão, uma vida de coerência diante de todas as oportunidades que estão aí à nossa frente. E mais que isso, ele disse: que eu vou fazer para ser salvo? Agora ele se interessou e sabia que aqueles homens eram de Deus, que eram portadores da mensagem do Evangelho, e assim as pessoas os devem também conhecer. E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pregou a ele o Evangelho: crê no Senhor Jesus. Ele estava pensando o que ele precisava fazer, né? Às vezes nós falamos: o que eu vou fazer? Jesus já fez tudo. O que nós fizermos não será um pré-requisito para a salvação, será um pós-requisito, será uma consequência. Nós não temos dúvida nenhuma que o homem é salvo exclusivamente pela graça, mas as obras são necessariamente acompanhando aquele que é verdadeiramente salvo. E as obras naqueles que não são salvos, ainda que de boas consequências, são chamadas obras mortas, porque não procedem de um coração regenerado. Mas o que salva é o que Cristo fez na cruz do Calvário. For crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa é uma mensagem, meus irmãos, de uma salvação, aqui não uma salvação ali da questão da morte física, mas da morte espiritual. Porque a Bíblia diz que quem não crê está condenado. Ah, mas eu creio, mas não é uma crença de um assentimento intelectual. O fato de nós sermos ortodoxos, nós conhecermos as doutrinas e até gostarmos de muitas questões teológicas, até aí nada. A crença é realmente um conhecimento, um assertivo intelectual, mas é nós nos rendermos completamente, nós confiarmos completamente na obra perfeita e única de Jesus Cristo. O carcereiro, meus irmãos, ele agora, espontaneamente, ele tomou uma atitude que eu julgo chamada de reparação. Ele, à noite ali, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. Ele curou as feridas. Não há cristianismo se não houver mudança, de uma forma ou de outra. Nós vemos os corruptos, como no caso de Zaqueu,
que resolveu dar metade dos bens aos pobres, e se alguém tem defraudado, vou devolver 4 vezes mais. Não basta a pessoa ficar temporariamente numa prisão, tem que haver uma reparação, não somente uma penalidade, mas uma reparação. A pessoa tem que ser mudada na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu temperamento, tem que haver uma mudança, tem que haver uma reparação, senão não há cristianismo. Pode ser membro da igreja, pode gostar de cantar e qualquer coisa mais, mas naquela mesma hora foi: eu preciso fazer alguma coisa, porque quem crê, ele faz alguma coisa. E o que ele fez? Se eu açoitei, agora eu vou curar. E ele curou aqueles vergões, lavou-lhe os vergões dos açoites. E outra coisa, ele foi batizado. Jesus disse: quem crer for batizado será salvo. Mas o ladrão da cruz, olha o que a pessoa vai procurar, justo que não precisa. E um pensamento errado, porque não foi batizado porque não houve tempo. Se descesse da cruz seria batizado. Batismo é um mandamento. O adulto ele tem que crer e tem que ser batizado com toda a sua casa. Tem que ter o selo da aliança. Não salva, mas é uma consequência. Deus queria matar Moisés porque sua esposa não queria realmente, falou para Moisés: você é um homem sanguinário, não queria colocar o selo dessa justificação pela fé que nós encontramos nas Escrituras. Naquela mesma hora ele curou e foi batizado. E ele quis que a sua família ouvisse. Então Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho com mais vagar. É preciso uma preocupação com todos, mas principalmente com a família. Deus tem um plano para nações, tem um plano para indivíduo, mas tem um plano para a família. Nós encontramos isso nas Escrituras. Ele, a seguir, foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Hoje não há muito isso, né? Esse costume de chamar alguém para tomar uma refeição. E às vezes, quando há, é aquele churrasquinho regado a bebida alcoólica, aquela coisa toda, aquela alegria artificial, né? Mas eu creio que aqueles que são mais antigos sabem realmente de um tempo em que se chamava uma família, amigos, e havia tempo para conversar, para se conhecer e até para orar. E pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria por terem crido em Deus. Essa alegria que é realmente a alegria verdadeira. Essa é a alegria que deve perdurar nesses dias de Natal, sabendo agora também que Cristo já não virá como uma criança, mas ele virá em glória, como juiz, inclusive, mas a alegria da salvação. Essa alegria que houve nesse homem, que houve em outros relatos também das Escrituras, no caso do eunuco, que quando entendeu o Evangelho, que quando entendeu a passagem de Isaías 53, que diz que ele foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca, né? É como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele disse: você está falando de si ou de outro? Você está falando de Jesus. E ele, quando compreendeu aquilo, ele não demorou muito não, ele falou assim: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito se você crê de todo o coração. E esse acontecimento, meus irmãos, ele ia acabar num suicídio, ia acabar em morte. E eu estava conversando, eu recebi esses dias um pastor batista, fez uma visita muito boa, me levou algumas coisas, foi uma alegria muito grande, né? Às vezes nós fazemos mais visitas de outras denominações. E ele dizia uma coisa que eu sempre falei: Sebastião, eu não gosto de falar ofício fúnebre. Eu falei: não é mesmo, né? Ofício fúnebre é quando a pessoa não é crente, quando a pessoa não assumiu um compromisso com Deus, se torna uma coisa fúnebre, porque naquela hora, ali todo mundo fica pensando mas a pessoa não deu provas, né? Não deu um passo conscientemente. Quando morre um crente é chamado ofício de consolação, e nesse caso aqui ia ser uma morte. Ele já tinha tirado a espada. Não aconteceu a morte física, houve salvação, houve batismo, mas forçosamente para aqueles que não creem em Cristo, que não aceitam essa solução: crê no Senhor Jesus e será salvo. Para esse haverá uma morte terrível. Isso vai acabar numa morte,
e uma morte eterna, né, que é chamada nas Escrituras de segunda morte. Mas o que nós salientamos aqui é que houve alegria. Houve alegria porque até um livro interessante que diz o louvor que liberta. Eu não creio que é o louvor que liberta. Quem liberta é Deus, né? É Deus que nos faz cantar, que nos traz realmente alegria, mas não há maior alegria que a alegria da salvação. Hoje as pessoas estão em busca de alegrias falsas, como o filho pródigo, né? Moço, bem vestido, muito dinheiro, longe dos olhares paternos, mas a alegria verdadeira foi o dia que ele voltou para casa e o pai o abraçou e beijou e falou: olha, é justo que nós regozijemos, se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Paulo abriu a porta da salvação para aquele que havia fechado a porta do presídio e o havia açoitado. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. E pregar até o ponto da pessoa dizer assim: eu quero ser batizado. Mas o batismo não é o fim, é o começo. O batismo é ele vir à frente, assumir um compromisso com Deus, com a igreja, e se tornar um crente responsável, um crente zeloso, e que possa ainda promover a causa de Deus. E foi isso que aconteceu nessa igreja de Filipos. Ali o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, e ela entendeu as palavras que Paulo dizia, acolheu essas palavras. Foi isso que aconteceu quando aquele espírito maligno saiu da vida daquela jovem que era explorada. Adivinha? Tem pessoas que vão atrás de cartomante, quando virar o ano aí de leitura de tantas coisas, né? E foi também o Espírito que agiu através desses seus servos na conversão do carcereiro de Filipos. Deus, ele faz com que haja uma mudança, né? Aí no caso, diferente de Lídia, que foi uma coisa natural, de uma forma dramática, mas o poder de Deus, a palavra poder no grego é a palavra dinamis, que vem de dinamite. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para quebrar aquelas coisas que te impedem, que te amarra, e que pode te levar realmente, se não ao suicídio nessa vida, porque não há esperança fora de Cristo, mas com certeza levará à morte eterna, porque para ter vida é preciso crer em Jesus. Quem crer e for batizado, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Deus liberta e traz alegria genuína, a tal ponto que a pessoa quer recuperar o tempo. Ela não quer ser mais um crente medíocre. O tempo que ela perdeu, o tempo que ela desperdiçou, e ela quer realmente agora um novo dia, uma nova oportunidade. Meus irmãos, que esse fato que poderia ter acabado tragicamente, acabou feliz, seja também a história de muitos, né, que estão desesperados, talvez não a ponto de suicídio, mas estão entristecidos, desanimados, descrentes com tanta coisa, que possam olhar para Jesus, possam crer nele, ser batizado em nome de Jesus, e possam ter uma nova vida, e possam aprender a cantar e a enfrentar as adversidades, que não necessariamente devemos ir de encontro a elas, mas quando vierem, possam reagir como o apóstolo São Paulo e Silas, que cantaram e oraram. Ademais, quando eram para ser soltos, eles disseram: nos prenderam aqui, nos açoitaram, e a pena para quem açoitasse um cidadão romano era pena de morte. Então agora eles vêm nos soltar. Não, manda as autoridades, não mande recado. Eu acredito que eles afirmaram a dignidade deles, não tanto por eles, mas para que aqueles crentes de Filipos soubessem que eles tinham amigos influentes, que tinham amigos realmente como o apóstolo Paulo, um homem, um cidadão romano, e que havia também ali amigos que exerciam realmente essa influência, não por eles mesmos, mas para o bem de uma comunidade nascente, uma igreja tão abençoada quanto foi a de Filipos. Que Deus os abençoe.